7 minutos, estamos de volta aqui com o Jornal Gente na Rádio Bandeirantes, na Band News TV, com um convidado no nosso estúdio, o professor José Pastore, sociólogo, estudioso das questões trabalhistas no Brasil. Aliás, o professor José Pastore já viu de quase tudo aqui no nosso país. Está conosco para fazer o balanço de 24, abertura de 25, num ano que ainda não terminou. Professor, bom dia, muito obrigada por ter vindo aqui hoje à sede do Grupo Bandeirantes de Comunicação e estar conosco no estúdio. Bom dia, obrigado por estar presente com vocês aí, porque lá no meu radinho eu estou sempre. Que bom. Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia, professor. Tem coisa acontecendo ainda, mas a gente já se aproxima muito aqui do final do ano, né? Com algumas questões em aberto, principalmente em relação a perspectivas para 2025. Então, eu queria começar a nossa conversa com isso. O que 24 está deixando de herança para 2025 e como que o senhor vê as perspectivas para o ano que vem? Porque tem muito agente econômico preocupado com o que vai acontecer no ano que vem, apesar dos resultados positivos da economia em 24. Tem gente que acha que a gente está pagando um preço muito alto por ter conseguido esse crescimento do PIB, que a conta vai chegar no ano que vem. O que o senhor acha? Bem, como você destacou, o ano de 2024 foi um ano muito bom, não é? O PIB cresceu bastante, o desemprego caiu a níveis baixíssimos, cerca de 6%, não é? Você teve uma melhoria do salário médio, aumentou 5% em relação a 2023. Você tem aí uma falta de mão de obra agora, né? É um problema que está no final do ano. E tudo isso aí deu um quadro bastante positivo, não é? Até surpreendente para muitos analistas, né? A questão é saber se isso vai perdurar em 2025. No que tange ao mercado de trabalho, eu penso que o 2025 vai ainda apresentar resultados positivos. Por quê? Porque há muitos contratos já firmados em 24 que vão continuar em 25. Por exemplo, a área de construção de moradias é uma área que empregou muita gente, continua empregando, e os contratos estão em andamento, vão continuar. Outra coisa, com essa alta do dólar e a atratividade das exportações, tudo indica que o agro e os minérios vão continuar numa boa rodada. Isso gera muito emprego, principalmente indireto, né? No comércio, nos serviços, né? Além do mais, apesar de ter sido aprovado esse corte de gastos, esse corte não afetou os programas sociais. Os programas sociais vão continuar. E os programas sociais, em vários estados, eles são a principal fonte de renda e de consumo, e, portanto, de emprego. Então, eu acho que, de um modo geral, nós vamos ter um 2025 razoável. Não vamos ter penso eu que não vamos ter nenhuma explosão de desemprego, não, em 2025. Vai ser um contraponto, então, se eu entendi bem, professor, vai ser um contraponto dos índices de emprego com os outros índices da economia. Quer dizer, apesar de muitos deles, pelo menos segundo as previsões, serem negativos, o de emprego continua bom, é isso? Em geral, né, Sabino? Em geral. Agora, há certos setores que deverão ser mais afetados, principalmente pela disparada da inflação e dos juros. Eu estou me referindo aqui principalmente ao setor de comércio e serviços, que é um setor que emprega muito. Então, podemos prever um certo esfriamento da contratação no quê? Na alimentação fora de casa, né? Bares e restaurantes, as pessoas com a inflação disparando, a tendência da família é evitar esse tipo de gasto. Entretenimento, viagens, não é? São serviços pessoais. Então, essa é uma área que deverá sofrer o impacto da aceleração da inflação e deverá arrefecer um pouco a contratação de pessoas. Mas, repetindo, não prevejo uma explosão de desemprego. Esse é o quadro que eu estou vendo a partir daquilo que é a dinâmica do trabalho, do mercado de trabalho hoje. É uma tentativa de especular um pouco sobre o 2025. Médio prazo, aí é diferente, aí é um outro quadro, e aí vai entrar muito provavelmente naquilo que você estava raciocinando, Sabino.
o impacto continuado dos problemas Professor, econômicos que foram gerados. Professor Pastore, Guilherme Macalossi aqui, é um prazer falar com o senhor. Deixa eu lhe perguntar, no meio de 2024 se discutiu a possibilidade de mudança na escala de trabalho. E o assunto saiu de pauta tão rápido quanto entrou. Eu lhe pergunto, esse assunto morreu ou ele volta à tona em 2025 na sua avaliação? Bem, foi apresentada uma PEC, né, uma proposta de emenda constitucional para reduzir a jornada semanal de 44 para 36 horas. E, em vez de 6 dias por semana, 4 dias por semana. Essa PEC ainda não foi ativada, digamos. Ela foi assinada, ela está lá no Congresso e poderá ser ativada a qualquer momento. Como se trata de um tema muito popular ou populista, digamos assim, eu vejo um certo risco dela ser ativada em 2025. E por que eu falo em risco? Porque... Por que o senhor considera populista? Veja, trabalhar 4 dias por semana apenas, Guilherme, se você fizer as contas, quanto que isso vai dar no ano, e folgar 3 dias por semana e fizer as contas, quanto isso vai dar no ano, e juntar as férias e os feriados, nós vamos ter praticamente 200 dias sem trabalhar remunerados com essa PEC aí, 4x3. Ora, quem que não gosta de ter 200 dias sem trabalho remunerado? Aliás, não conheço nenhum país do mundo que remunera mais o descanso do que o trabalho. O Brasil pode se dar esse luxo, professor? O Brasil? O Brasil pode se dar esse luxo? Esse que é o problema. Precisa analisar bem a viabilidade econômica, porque os propósitos da PEC, Sabino, são muito meritórios. Um descanso maior para o trabalhador, melhorar sua condição de saúde, um convívio familiar mais íntimo, não é? São muito meritórios. E muitos países já reduziram essa jornada na prática, mas isso é feito através de negociação. E a negociação é sempre uma troca. E que tipo de troca acontece em reduzir um dia de trabalho e manter salário e tudo andar bem? É uma troca de redução de tempo de trabalho por aumento de produtividade. Assim acontece em todos os países. Então, aqui, o que se pretende com essa PEC é impor legalmente, não é? O 4x3 e os 36 horas. Para você ter uma ideia, 36 horas em 4 dias vai dar 9 horas por dia. Isso significa que vai ter que pagar 1 hora extra todos os dias. Além do mais, você vai ter que remunerar esses 200 dias parados ao longo do ano. Isso tudo tem um impacto muito grande na economia. É muito pouco provável que isso tenha a menor condição de viabilidade. Isso, para muitas empresas e para os trabalhadores também, poderá dar o efeito reverso. Aliás, como aconteceu há pouco tempo, até eu vim aqui uma vez, falei sobre isso, sobre a PEC das domésticas, né? Quando, em 2013, o Congresso aprovou uma medida constitucional para melhorar o salário, melhorar as condições de trabalho das domésticas, estabelecer jornada, pagar fundo de garantia, todos os propósitos muito meritórios, o que aconteceu? Encareceu de tal maneira e complicou de tal maneira, por exemplo, regular jornada em doméstica. O domicílio não tem relógio de ponto, né, para regular jornada em doméstica. Muitos empregadores se assustaram com a possibilidade de judicializar um problema desse. E aí, como é que eu faço? Vou pagar uma multa muito grave. O que aconteceu? De prático, reduziu o emprego de doméstica e aumentou a informalidade. Thaís e Macalossi, se vocês me permitem, é só pegar um ganchinho aí, porque é o seguinte, dizem que pode ter uma pegadinha nessa medida, né, professor? Porque é o seguinte, em vez de o governo decidir, o governo no primeiro momento diz o seguinte, vou definir isso e a iniciativa será do governo federal. Mas pode vir aí no meio da negociação um recuo do governo de permitir que essas decisões sejam tomadas em negociação com os sindicatos. Por quê? Para fortalecer novamente os sindicatos que andam meio fracos, né, professor? Bem, mas isso vai contrariar a própria Constituição, porque pela Constituição as partes são livres para negociar e elas podem negociar através das suas entidades sindicais, não é? Então, não sei se é essa pegadinha, mas eu queria só acrescentar, já que você mencionou o governo, Sabino,
essa PEC vai afetar muitas finanças do governo. Porque imaginou, por exemplo, as agências da Previdência Social no Brasil trabalhar só 4 dias por semana? É possível isso? Os tribunais de justiça trabalhar 4 dias por semana? É claro que não. Será necessário contratar mais gente. E contratar mais gente significa despesa na folha de pessoal, que é exatamente aquilo que o governo está procurando cortar ou equilibrar. Então, isso afeta também o poder público de uma maneira direta. Agora, professor, o senhor falou que alguns países fizeram essa redução de jornada numa negociação de se entregar mais produtividade e se reduzir o tamanho do tempo que nós entregamos para quem nos contrata. É disso que a gente está falando aqui, não é? Como é que se faz isso? E por que o Brasil não tem condição de entregar essa maior produtividade? Thaís, você tem acompanhado bastante esses estudos do IBRE, lá do Rio, da Fundação Getúlio Vargas, e daquela instituição que é o Regis Bonelli, que só estuda a produtividade. O que eles mostram, esses estudos? Eles mostram que a produtividade no país, no Brasil, são décadas em que ela não é uma curva, ela é uma linha horizontal parada, assim. Eu costumo brincar que parece um eletrocardiograma de morto, né? Não se move ao longo do tempo. E por que não se move? Porque o crescimento da produtividade está ligado a vários fatores que no Brasil eles são problemáticos. Por exemplo, a qualidade do trabalho. Qualidade que implica em quê? Qualificação, requalificação, competência, habilidades, etc. Outra coisa também que é muito importante é a qualidade do emprego, não é? Você tem empregos que são bem administrados, com tecnologias modernas, com administração moderna. Você tem problemas também ligados à própria economia, no que tange à infraestrutura, que isso interfere muito na produtividade geral, inclusive do trabalho. Então, todos esses fatores que são problemáticos no Brasil e são crônicos, né? Por exemplo, o problema da má qualidade da educação, eles conspiram contra o aumento de produtividade. Então, não há muita condição de você elevar a produtividade dessa maneira, porque a produtividade não é uma coisa mágica que acontece independente de outros fatores. Ela resulta de vários outros fatores. Então, essa troca tem ocorrido em determinados setores da economia, que esse sim tem apresentado ganhos de produtividade fantásticos. Se você pegar, por exemplo, o setor da indústria aérea, o setor do setor financeiro, né? Aliás, o setor financeiro trabalha 6 horas por dia, 30 horas por semana, né? Mas veja bem, é um setor altamente tecnificado e tem uma força de trabalho que praticamente 100% é de nível universitário. Então, é bem diferente da média geral do Brasil. Então, para a gente fazer essas trocas, nós temos que levar em conta esses fatores. Onde dá para fazer a troca, ela tem sido feita. Inclusive, os aumentos salariais têm acompanhado isso. Mas, infelizmente, são poucos setores em que essa troca é viável. Professor José Pastore está conosco aqui hoje no estúdio do Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, na Band News TV. Tem muita coisa para a gente conversar com o senhor ainda, professor. Quero falar, por exemplo, sobre escassez de mão de obra, que é algo que está pegando, que coisa, não é? Tem muito empregador que não está conseguindo achar funcionário para tocar o seu negócio. Mas já que a gente está falando de emprego, vou chamar agora ao vivo de Brasília o repórter Marcos Santos, porque ele tem informações sobre o novo valor do salário mínimo. Qual é o valor? Vale a partir de quando, Marcos? Bom dia. Muito bom dia a você, a todos que nos acompanham. O salário mínimo agora vai ser de R$ 1.518. Começar a valer a partir do ano que vem, já no mês de fevereiro. 1.518. Lembro que hoje o salário mínimo ele está estabelecido na faixa de R$ 1.412, então vai ser um aumento de R$ 106. Isso de acordo com fontes ligadas ao governo federal. Lembro que o presidente Lula ainda não assinou, não sancionou o salário mínimo ainda, mas
fontes ligadas ao presidente afirmam que esse vai ser o salário mínimo que vai começar a valer a partir do ano que vem. E tudo isso vai ser publicado em um decreto pelo presidente Lula. O presidente vai publicar o decreto ainda nos próximos dias. A expectativa é que ele publique ainda nesse ano, né? Então, já para começar a valer a partir do ano que vem um salário mínimo de R$ 1.518. O piso salarial passará a seguir a nova regra também do arcabouço fiscal, mas ainda garantindo um ganho acima da inflação. Lembro também que nós tivemos algumas mudanças referentes ao aumento do salário mínimo, que vai seguir um ganho real de acordo com a inflação, mas pelo menos no ano que vem, o salário do ano que vem vai seguir ainda a regra, o formato antigo, seguindo o aumento do PIB, vai seguir fazendo referência ao PIB de 2023. Então, vai ser relacionado ao PIB de 2023, mas nos próximos anos vai seguir um aumento real de acordo com a inflação. Thaís. Obrigada, então, ao Marcos Santos, direto de Brasília. Novo valor do mínimo, R$ 1.518. Professor José Pastore, deixa eu aproveitar o senhor aqui conosco, então, hoje, para falar sobre salário mínimo, né? Esse assunto que esteve no centro das discussões do pacote fiscal, agora do final do ano, do reajuste do mínimo, seguindo o PIB, seguindo trava do pacote fiscal. Enfim, hoje, quando a gente olha o Brasil, qual que é a relevância do salário mínimo e dos critérios de reajuste que esse valor segue? Ele ainda é dominante na nossa massa salarial, professor? Não há nem dúvida. O salário mínimo ainda é muito importante. Ele é pago a uma parcela enorme dos trabalhadores, diretamente. Ele é pago também a uma parcela grande dos aposentados e dos pensionistas. E ele serve como indexador de várias contas públicas, em especial da Previdência Social. E aí é que o carro está pegando, né? Porque com essa indexação que prevaleceu até hoje, né? Que ela englobava a inflação mais o PIB, os aumentos reais de salário mínimo foram de formas expressivas, né? É claro que muito aquém da necessidade ainda do trabalhador, mas para a indexação da Previdência Social foi uma batida muito forte nas contas públicas, porque inflação mais o crescimento do PIB, e o PIB cresceu já 2 vezes seguidas em torno de 3%, isso dá um reflexo muito grande nas contas públicas, porque todas elas terão que ser acertadas, principalmente a da Previdência Social, em função do salário mínimo. Agora, com o pacote aprovado do corte, saiu o PIB. Vai ficar ainda uma indexação que pode chegar até 2,5% acima da inflação, que ainda é uma coisa bastante arrojada em termos de contas da Previdência, não daquilo que o trabalhador precisa e merece. O senhor né? defende, professor, essa desvinculação entre o salário mínimo pago para quem está na ativa e o mínimo pago para quem recebe Previdência Social? Olha, isso não é uma questão de defender ou ser a favor, é uma necessidade, né? Você tem contas que não resistem. A Previdência Social, ela está vinculada a alguns movimentos gerais da vida humana que, em si, já causam um aumento de despesa muito grande, como, por exemplo, é o caso da demografia. O envelhecimento no Brasil está sendo muito acelerado, né? E nós já estamos chegando num ponto em que o número de beneficiários da Previdência é muito maior do que o número de contribuintes. E levando em conta que a fecundidade está baixando também, né, porque as moças não estão querendo mais ter nenê, o que acontece? Aquela parcela de beneficiários cresce muito em relação à parcela daqueles que trabalham, os jovens, e que geram receita para a Previdência. Então é uma conta que não fecha, uma conta que alguma coisa tem que ser feita com muita urgência, porque daqui a alguns anos nós vamos ter um desequilíbrio que pode ser muito sério para os aposentados e pensionistas.